Nada impõe mais medo a um ditador do que o povo na rua. E é fato que o Nicolás Maduro é um ditador. É um ditador que destrói, que corrói o seu país. E a gente vai fazer uma análise sobre o que está acontecendo. Agora, os Estados Unidos se manifestaram. A proposição é uma anistia para o Nicolás Maduro. E aí a esquerda também está... Não anistia, sem anistia para o Maduro? Tá. Porque a esquerda quer que o Maduro continue seu reinado de ditadura. Dá uma olhada no que está acontecendo. Agora, matéria do Metrópolis Política. Estados Unidos negociam uma anistia a Maduro para que ele deixe o poder, diz o The Wall Street Journal. Tá? Então, teve uma matéria no The Wall Street Journal que disse que o Biden, outro left, né, outro esquerdinha, foi e negociou com o Maduro. Olha, Maduro, vamos fornecer uma anistia para você para todos os seus crimes. Você vai poder deixar o poder, você mandou muito dinheiro para fora, fica livre, fica na paz. Você acha isso justo? Coloca no comentário. Os Estados Unidos estudam oferecer anistia a Nicolás Maduro para que o presidente venezuelano deixe o cargo, segundo reportagem do jornal americano The Wall Street Journal, publicado nesse domingo. De acordo com o texto, fontes do governo norte-americano afirmam que Washington está negociando a concessão de perdões políticos e garantias de que Maduro e seus principais aliados não serão perseguidos. A Venezuela passa por uma crise após as eleições presidenciais, realizadas no final de julho. Então, o governo norte-americano, chancelou aquilo que a Maria Corina tinha dito. Para você ver que a Maria Corina hoje e o próprio Edmundo Gonçalves têm o respaldo do governo norte-americano, que falaram em fazer um acordo, uma anistia com o Maduro para que ele fizesse a transição de poder. Maduro falou que não quer anistia, a única coisa que o Maduro quer é a Maria Corina e o Edmundo Gonçalves preso. Então, Maduro não vai deixar em momento algum o poder. E isso é fato. Agora, o que causa medo mesmo em ditadores? É o povo na rua. E uma vez tentativas frustradas de negociação não chegando a nada, o povo tem que ir para a rua. Por que os Estados Unidos hoje estão negociando, está articulando com o Maduro? E aí muita gente se pergunta, mas por que não chega logo uns Estados Unidos da vida, outros países, e vai lá e manda o pé no bumbum do Maduro de uma vez por todas? É simples, né? Porque tem a soberania nacional. É mais ou menos o seguinte, olha, se os Estados Unidos chegar lá e mandar o pé no bumbum do Maduro, o que impede dele fazer isso com o Chile, que também é esquerda, com o Brasil, que também é esquerda? Então, por causa da soberania nacional, precisa de uma comoção gigantesca, uma decisão de grupos internacionais, OEA, ONU, entre outras coisas, para falar, olha, ali realmente precisa cair. E depois de uma decisão dessa é que acontece. Vocês viram no Iraque o que aconteceu com Saddam Hussein, por exemplo. E como eu disse, não está com cara de que vai acontecer. Era para ter uma resolução da OEA, a Organização dos Estados Americanos, contra a Venezuela. Sabe quem foi que se absteve? O Brasil. Por causa do Brasil, faltou um voto e o Maduro não teve que apresentar as atas de imediato. Aí todo mundo está questionando o Brasil, falando que o Brasil está sendo conivente com o que está acontecendo na Venezuela. A Maria Corina e o Edmundo Gonçalves convocaram um protesto mundial contra a fraude de Maduro. O líder da oposição venezuelana pediu que os manifestantes imprimam as atas disponíveis no site criado pela oposição e levem para o protesto. Acontece que em vários lugares, em Madrid, na Espanha, por exemplo, as manifestações foram gigantescas. Em Buenos Aires, na Argentina, em Florianópolis, a ponte lá de Florianópolis ficou lotada, não só com os venezuelanos, mas com os venezuelanos e com os brasileiros e cidadãos de cada país que se solidarizam com os venezuelanos. Então, há ainda que se marcar a data aqui. Mas uma vez demonstrada a data que essa reunião, que essa grande manifestação vai acontecer, essa manifestação tende a mobilizar e mostrar para o mundo o que realmente está acontecendo em relação à Venezuela.
E, pessoal, preciso fazer até uma correção, viu? Desculpa, tem a data, sim. No próximo sábado, 17 de agosto, os venezuelanos, nós venezuelanos, nos unimos em qualquer parte do mundo para gritar a voz, né, pela verdade. Em 28 de julho, González, presidente, né, que foi a data da eleição. Busca a ata de votação no seu centro de resultado, imprima e leva a concentração em sua cidade. Que o mundo veja, atas em mão, e que nós não nos deixaremos roubar. Compartilhe essa mensagem com todos os seus amigos venezuelanos, porque esse dia nos reuniremos dentro e fora da Venezuela. Parte da manhã, a partir das 6 horas, aí vai colocar maiores detalhes, né? E ela colocou aqui, né? Glória ao povo, grande protesto pela verdade. Nos movemos pela Venezuela no mundo, dia 17, pela manhã, né? Então foi o que ela publicou aqui, a Maria Corina, foi a postagem dela aqui. Então, assim, a forma de se manifestar, de derrubar, é com o povo na rua. Com o povo na rua, e não tem outro caminho. Resta também a gente observar aqui o quê? O protesto não vai parar. Até agora, os números oficiais são de 26 mortos. Já passaram disso, e muito, tá? Não tenha dúvidas disso, porque o povo, desde o dia, não parou o protesto. A Venezuela ainda não voltou à normalidade. O povo ainda está protestando nas ruas. E aí, alguém vai ser vencido. Ou o povo vai ser vencido pela bala do ditador Nicolás Maduro, ou o Maduro vai ser vencido e o exército vai ser vencido pelo cansaço. E o exército ainda tem muita munição, tem ajuda russa, tem ajuda chinesa, tem ajuda cubana e talvez possa ter até ajuda do Brasil, o que é tenso. Outra questão, é tão escancarado que o Maduro perdeu que, sabe, o povo que mora fora não pôde votar. Os exilados que fugiram da Venezuela não puderam votar. Se essas pessoas pudessem votar, só ali o Maduro já tinha perdido de carrada, né? De dobrada. Ou seja, ele já perdeu. Com o povo votando ainda que ele impediu. Então, assim, foram uma série de abusos e arbítrios. E o Brasil? O Brasil continua passando vergonha pra gente no plano internacional. Dá uma olhada nessa matéria do Irã, do UOL, sobre o Irã, que eu acho que vale a gente fazer uma reflexão. Em reunião com o Brasil e governos, o Irã promete ato decisivo contra Israel. Não, você não entendeu errado. O Brasil estava numa reunião junto com o Irã para que, sabe, eles decidissem com os grupos, né, o Houthis, o Hamas, entre outros, partir para cima de Israel. Num encontro promovido pelo governo do Irã, com a comunidade diplomática, as autoridades de Teherã indicaram que haverá uma resposta contra Israel. A retaliação seria por conta da morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, ocorrida não uma semana na capital iraniana. A reunião organizada na segunda-feira com os diplomatas estrangeiros contou com a participação do Brasil, um dos poucos países ocidentais a manter uma representação em Teherã. Esse é o legado diplomático do Brasil. Não podemos esquecer que o Geraldo Alckmin estava lá do lado do líder do Hamas morto, no mesmo dia que ele foi morto, e aí todo mundo viu o Alckmin lá. Mas assim, parece que a imprensa já esqueceu, parece que já pararam de conversar sobre o assunto. Mas a realidade dos fatos é que o Brasil está cada vez mais alinhado com o Irã. Teve uma reunião, isso no início do ano, no final do ano passado, em que o governo norte-americano, né, representantes do governo e do Congresso norte-americano disseram que o Biden tá deixando a América se tornar inimiga. Está deixando países como o Brasil, e ele citou especificamente o Luiz Inácio Lula da Silva, em específico naquela época que os navios iranianos estavam aqui no Brasil, dizendo que o Brasil deveria sofrer sanções, porque o Brasil estava se alinhando com um inimigo do mundo ocidental. E isso é absurdo. Hoje, só para você ter noção, é um dado aqui que a gente vai trazer para vocês, o exército iraniano é um dos exércitos mais numerosos de todo o Oriente Médio. Para você ter noção, vai acontecer, né, está acontecendo ataques a Israel, e isso
com a participação do Brasil na reunião que foi anunciado, em que o governo, o exército de Israel, tem 198 mil soldados, enquanto que o exército iraniano tem mais de 620, sem contar os grupos mercenários que se alinham ao Irã. E o exército israelense, ele é infinitamente mais preparado em estrutura de conteúdo, de equipamentos, de maquinário, do que o Irã. Mas, só que o exército do Irã, pela quantidade de soldados, né, por ser tão numeroso, ele começou a receber muitos recursos agora que não se sabe de onde. Está vindo esses recursos, e esses recursos estão bancando, né, a estruturação do exército do Irã. Então, há até quem diga que governos como do Maduro, da Venezuela, do Brasil, bancam, né, essa estrutura desses exércitos iranianos que atuam como verdadeiros mercenários. E aí dizem que, por exemplo, o Putin mesmo mandou exército para a Venezuela para estar ajudando eles. Mas, enfim, esperamos muito que isso aí acabe, né? Que esse eixo do mal aí seja colocado no devido lugar. Eu fiz um editorial mais cedo, onde eu coloquei uma matéria da Revista Oeste, genial, que tratava dos exilados brasileiros. Outra matéria sobre isso. E aí a gente precisa discutir um pouco mais sobre o que está acontecendo no Brasil. Os exilados políticos do 8 de janeiro. Passados 45 anos da anistia ampla, geral e irrestrita de 1979, o país volta a manchar sua história ao obrigar centenas de brasileiros a deixarem a sua pátria. No final de 2023, Cláudio foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 17 anos de prisão em regime fechado, por ter participado dos atos do 8 de janeiro. Poucas horas depois de chegar à Argentina, as autoridades locais reconheceram o status de refugiado por perseguição judiciária. Cláudio é um dos mais de 400 exilados políticos brasileiros morando em território argentino. Alguns passaram mais de 11 meses presos. Muitos já estão condenados. Todos foram processados pelo STF entre voltar para a Papuda, para a Colmeia ou para algum presídio estadual, optaram o desterro. E sabe, a gente precisa conversar sobre isso. Eu venho alertando, não é de agora. Eu falei para vocês sobre o Marco Aurélio de Mello, que tratou exatamente na mesma proposição do que eu já disse aqui milhares de vezes, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o Nelson Jobim, deu uma entrevista ao CNN. E aí, ele confirmou aquilo que nós já vimos. Há arbítrios e abusos gigantescos nas decisões judiciais proferidas sobre 8 de janeiro. Nelson Jobim, a CNN. Catarse da frustração. Não atentado à democracia, ou seja, não houve esse discurso de atentado à democracia. O ex-presidente do STF, Nelson Jobim, afirmou em entrevista ao CNN Entrevistas que não classificaria os atos de 8 de janeiro como um atentado à democracia. Na avaliação dele, o Supremo Tribunal Federal não deveria enquadrar os invasores no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, inserido no Código Penal em 2021. Ele afirmou ter uma visão distinta da dos sucessores sobre o tema. Abre aspas. Aquelas pessoas todas ficaram um tempo enorme na frente dos quartéis, acampados, aquela coisa toda, pretendendo que os militares interviessem para o governo, ou seja, desse um golpe. Os invasores pretendiam uma intervenção militar no processo político e não conseguiram. É o que defende ele. Eu enxergo naquela manifestação da rua, que é tratada como golpe, como uma espécie de cara da frustração que tiveram de não obter esse golpe, completa o Nelson Jobim, ao se referir aos atos que marcaram o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ele conclui, na sexta-feira, o STF condenou uma mulher que participou do ato, a Maria de Fátima Jacinto, conhecida como Fátima Tubarão. Ela foi condenada por 4 crimes, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, ela não estava armada, e dano qualificado. O único crime que ela deveria responder,
dano qualificado. Esse crime foi cometido. Esse ninguém passa pano para ela. É o único crime, tá? Não leva nem a cadeia. Foi problema de destruição de patrimônio público. Teve várias coisas. Você lembra aqui em São Paulo, quando invadiram um palácio do governo, acho que do Geraldo Alckmin, ninguém falou em atentado ao Estado Democrático de Direito, lembrou o ex-ministro. Ao longo de 1 ano e meio, o relator do processo do 8 de janeiro, ministro Alexandre de Moraes, deu milhares de decisões sobre o caso, ordenando prisões, busca e apreensão, elaborando votos para condenar a maior parte dos acusados por crimes semelhantes ao de Fátima Tubarão. Está escancarado, está nítido. Tá? Qualquer um que tenha um mínimo de senso jurídico, ou para quem tem uma bagagem jurídica impecável, como é o Nelson Jobim, que foi líder do Supremo Tribunal Federal, reconhece os abusos e os arbítrios acontecidos por parte dessas decisões. É um processo incompetente, tá? Não é competência do Supremo Tribunal Federal. A Fátima de Tubarão, por exemplo, é uma pessoa que não tem foro privilegiado. Então, assim, foi uma série de sucessões de arbítrios que aconteceram nessas decisões. E aí, temos que parabenizar, né, os ex-ministros do Supremo Tribunal Federal que têm coragem e que têm, sabe, servem de dados para embasamento das discussões jurídicas que eu, como advogado, posso trazer para vocês. Que eu, vários outros advogados, o Pavinato, vários outros estão trazendo aqui, mostrando, olha, é uma série de abusos, uma série de coisas absurdas, né? Um estado de coisas absurdas, teratológico, que acontece na justiça brasileira. É isso que está acontecendo. Então, a única coisa que eu posso dizer é: Deus salve, né, o Brasil das vontades autoritárias que vêm de quem tem o poder. Que a democracia prevaleça. E a democracia não é perseguição. Tá certo? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Amanhã de manhã a gente tá de volta, segundona a gente já começa com tudo, fechou? Abraço e até o próximo editorial.